Salomão e os nomes secretos de Deus? E se eu te dissesse que existe um segredo guardado há mais de 3.000 anos? Um conhecimento tão poderoso que reis construíram templos inteiros para protegê-lo? Salomão, o rei mais sábio, que já existiu, não era apenas um governante, ele era um mestre dos mistérios divinos. Segundo textos antigos proibidos, ele descobriu todos os nomes secretos de Deus. E com esse conhecimento, ele conseguiu fazer o impossível: invocar anjos, comandar demônios e dobrar as leis da natureza. Mas aqui está a parte que vão te esconder. Esses nomes ainda existem. Eles estão codificados em textos sagrados, esperando por quem tenha coragem de desvendá-los. A pergunta que fica é: você está preparado para conhecer o que Salomão sabia? Porque depois desse vídeo, sua visão sobre o divino nunca mais será a mesma. Fique até o final, porque vou revelar um dos nomes que Salomão usava menos, e você vai entender por que esse conhecimento foi escondido da humanidade por tanto tempo. O rei que transcendeu a sabedoria humana, Salomão, não era um homem comum, filho do rei Davi. Ele herdou não apenas um reino, mas um legado de conexão direta com o divino. Mas o que os livros de história não te contam é o que exatamente tornou Salomão o homem mais sábio do mundo. Não foi apenas estudo ou meditação, foi uma revelação. Segundo o Talmud e textos apócrifos, como o Testamento de Salomão. Quando ele era jovem, Deus apareceu para ele em um sonho e ofereceu qualquer coisa que ele desejasse. Salomão não pediu riquezas, não pediu poder militar, não pediu vida longa, ele pediu sabedoria, menos especificamente, discernimento para governar seu povo. E Deus ficou tão impressionado que concedeu não só a sabedoria, mas também revelou a ele conhecimentos secretos sobre a estrutura da realidade. Foi nessa revelação divina que Salomão recebeu o conhecimento dos 72 nomes de Deus. Não estamos falando de nomes comuns como Senhor ou Todo-Poderoso. Estamos falando de combinações específicas de letras hebraicas que, quando pronunciadas corretamente, com a intenção certa e no momento cósmico adequado, podiam alterar a própria tessitura da realidade. Esses nomes eram baseados no tetragrama sagrado YHWH, menos mais expandidos em complexas permutações cabalísticas. Cada nome tinha uma função específica. Alguns curavam doenças, outros controlavam elementos da natureza, alguns permitiam comunicação com seres angelicais, e os mais poderosos podiam até mesmo comandar entidades demoníacas. O Sefer Raziel Amalari, livro do anjo Raziel, menciona que Salomão possuía um anel. Não era apenas uma joia, mas um talismã gravado com o mais poderoso desses nomes. Com esse anel, ele não apenas construiu o Templo de Jerusalém com a ajuda de forças sobrenaturais, mas também aprisionou 72 demônios que atormentavam a humanidade, forçando-os a servi-lo. Imagine, um homem capaz de convocar forças que existem além do nosso plano de realidade. Não por truques, não por ilusões, mas através do conhecimento preciso das frequências sonoras e vibracionais que compõem os verdadeiros nomes do Criador. Cada nome era uma chave, e Salomão tinha o chaveiro completo. Mas aqui está o mais fascinante. Esses conhecimentos não surgiram do nada. Segundo tradições judaicas secretas, houve uma transmissão oral que começou com Adão, passou por Enoque, que caminhou com Deus e não conheceu a morte, chegou a Noé, Abraão, Moisés e finalmente a Salomão. Era o conhecimento primordial menos a linguagem que Deus usou para criar o universo. E Salomão foi o último a dominá-la completamente, antes que esse saber fosse fragmentado e escondido. A construção do Templo de Salomão não foi apenas um feito arquitetônico. Foi um ritual mágico de proporções colossais. Cada pilar, cada medida, cada símbolo gravado nas paredes, tudo isso era parte de um mega-circuito místico projetado para canalizar energias divinas. E no centro disso tudo, no Santo dos Santos, estava a Arca da Aliança contendo as tábuas com os 10 mandamentos. Mas também, segundo textos esotéricos, pergaminhos secretos, com os nomes completos de Deus, que apenas o sumo sacerdote podia ver uma vez por ano. Os 72 nomes e o poder da invocação. Vamos mergulhar mais fundo o que são exatamente esses 72 nomes do Dias. Na tradição cabalística, eles são derivados de 3 versículos consecutivos do eixo do 14, 19, menos 21, cada um contendo 72 letras hebraicas. Quando essas letras são combinadas de uma forma específica, menos a primeira letra do primeiro versículo, com a última do segundo, e a primeira do terceiro, formam-se 72 trigramas, ou seja, 72 combinações de 3 letras cada. Mas não pense que isso é apenas um exercício linguístico. Cada um desses nomes representa uma porta dimensional,
uma frequência específica de energia divina. Os cabalistas acreditam que quando Deus dividiu o Mar Vermelho para libertar os israelitas, Moisés não apenas ergueu seu cajado, ele pronunciou essas combinações secretas em sequência específica, comandando as próprias forças da criação. Salomão herdou esse conhecimento e o expandiu. Ele não apenas conhecia os 72 nomes, mas entendia suas interações, suas combinações, seus efeitos quando usados juntos ou em sequências específicas. Era como conhecer não só as notas musicais, mas ser capaz de compor sinfonias que faziam o universo dançar conforme sua vontade. O Testamento de Salomão, um texto gnóstico do século III DC. Código detalha como ele usava esses nomes. Quando demônios apareciam para atrapalhar a construção do templo, Salomão não os expulsava apenas com orações genéricas. Ele invocava o nome específico de Deus que tinha jurisdição sobre aquela classe de entidade. Era conhecimento técnico, preciso, científico, do ponto de vista espiritual. Por exemplo, quando o demônio Ornias, que sugava a energia vital de um jovem trabalhador, apareceu, Salomão usou seu anel com um nome divino gravado, e não apenas o capturou, mas o forçou a revelar sua verdadeira natureza e quais nomes divinos tinham poder sobre ele e toda a sua hierarquia demoníaca. Foi assim que Salomão mapeou todo o reino das trevas, não por especulação, mas por interrogatório direto. Ele descobriu que existem hierarquias tanto no reino angelical quanto no demoníaco. Cada entidade responde a um nome específico de Deus. É como ter a senha de administrador do sistema operacional da realidade. E Salomão tinha todas as senhas, mas havia regras. O uso desses nomes não era brinquedo. Exigia pureza ritual absoluta, jejum, estado de consciência específico, alinhamento astrológico correto e, acima do tudo, intenção pura. Usar esses nomes para ganho pessoal ou com ego inflado poderia resultar em consequências catastróficas. As forças invocadas não são servas da humanidade. Elas servem apenas ao Criador. O operador é apenas um canal, nunca o comandante real. Os textos herméticos posteriores, como a Clavícula de Salomão, um grimório medieval, tentaram reconstruir esses métodos. Eles descrevem círculos de proteção, pentagramas, hexagramas, horários planetários, incensos específicos, todo um protocolo para criar as condições adequadas para pronunciar esses nomes sagrados, sem ser destruído pela energia que eles liberam. Pense nisso como trabalhar com eletricidade de alta voltagem. Você não apenas enfia os dedos na tomada. Você precisa de isolamento, ferramentas adequadas, conhecimento técnico. Os nomes de Deus são a alta voltagem espiritual. Salomão sabia exatamente como isolar, direcionar e utilizar essa energia sem se queimar. Há relatos de que Salomão não apenas invocava entidades, mas as interrogava sobre os segredos do universo. Ele aprendeu sobre medicina de demônios que causavam doenças. Aprendeu sobre alquimia de entidades que controlavam metais. Aprendeu sobre astronomia de seres que habitavam as esferas celestiais. Seu conhecimento não vinha apenas de Deus diretamente, mas também dessas fontes alternativas que ele conseguia acessar, justamente porque dominava os nomes verdadeiros do Criador. Se você está fascinado com esse conhecimento ancestral e quer se aprofundar ainda mais nos mistérios de Salomão, deixa aquele like agora. Inscreva-se no canal e ativa o sininho, para não perder os próximos vídeos, onde vou revelar rituais específicos, outros nomes sagrados e técnicas de meditação cabalística que você pode usar com segurança. Nos comentários, me diz, você teria coragem de usar o conhecimento de Salomão se tivesse acesso a ele? Comenta e compartilha esse vídeo com aquele amigo que curte mistérios e conhecimento oculto. Agora vem comigo, que o melhor ainda está por vir. O Anel de Salomão e o Selo Divino, o objeto mais poderoso já criado na história humana, não foi uma arma nuclear, foi o Anel de Salomão. Segundo as lendas, esse anel foi entregue a Salomão pelo arcanjo Miguel, por ordem direta de Deus. Gravado nele estava o Selo de Salomão, uma estrela de 6 pontas hexagrama, com o tetragrama sagrado YHVH, inscrito no centro ou ao redor. Mas aqui está o detalhe que muda tudo. Esse selo não era apenas decorativo, era um circuito místico ativo. A estrela de 6 pontas representa a união perfeita entre o divino triângulo, apontando para cima, e o terreno triângulo, apontando para baixo. No ponto de encontro desses dois triângulos, no centro exato do hexagrama, cria-se um portal dimensional, um ponto de interseção entre mundos. Quando Salomão apontava esse anel para uma entidade e pronunciava o nome correto de Deus, ele não estava apenas expulsando essa entidade, ele estava ativando uma trava dimensional. A entidade ficava literalmente incapaz de desobedecer, pois o nome pronunciado
a conectava diretamente à vontade do Criador. Era como dar um comando no código-fonte da realidade. As histórias mais fascinantes sobre esse anel vêm do folclore judaico e islâmico. Uma delas conta que Salomão, em um momento de orgulho, deixou o anel de lado. O demônio Asmadeias, ou Sahir na tradição islâmica Hubu, ou anel, assumiu a forma de Salomão e governou em seu lugar por 40 dias. Durante esse tempo, o verdadeiro Salomão vagou como um mendigo humilhado, aprendendo humildade. Quando finalmente recuperou o anel, que o demônio havia jogado no mar, e foi engolido por um peixe, que acabou na mesa de Salomão. Ele voltou ao trono com sabedoria renovada. O poder dos nomes divinos deve ser usado com profunda humildade, mas o anel não servia apenas para controlar demônios. Segundo a tradição, Salomão o usava para conversar com animais. Sim, você leu certo. O Alcorão menciona que Salomão entendia a linguagem dos pássaros e comandava exércitos de djinns, entidades de fogo, humanos e animais. O anel traduzia não apenas idiomas humanos, mas as próprias frequências de consciência de outras formas de vida. Isso faz sentido quando entendemos a filosofia por trás dos nomes de Deus. Se Deus criou tudo através da palavra, como diz no princípio, era o verbo. Então cada criatura, cada planta, cada elemento, possui uma assinatura sonora, uma frequência específica que a define. Conhecer os nomes de Deus é conhecer as frequências mestras que harmonizam ou comandam todas as outras frequências. É a chave universal. Textos cabalísticos como o Zohar sugerem que Salomão podia até manipular o tempo e o espaço, usando combinações específicas desses nomes. Há menções de que ele viajou instantaneamente entre regiões distantes, não através de magia no sentido fantasioso, mas através do dobramento do espaço, através de comandos verbais que alteravam a geometria da realidade. A própria construção do templo demonstra isso. Pedras gigantescas foram cortadas e movidas sem que houvesse som de martelo ou ferramentas de metal no canteiro de obras, Race 627. Como isso foi possível? A tradição esotérica diz que Salomão usou o Shamir, um verme, ou pedra mítica, capaz de cortar qualquer material. Mas mais fascinante ainda, ele teria usado vibrações sonoras específicas, os nomes de Deus, cantados em frequências exatas, para levitar e posicionar essas pedras. Tecnologia sonora, baseada em conhecimento místico. O design do templo em si era um megatalism tridimensional. Cada medida seguia proporções sagradas o número de ouro. Proporções baseadas em gematria hebraica. As colunas de Aquim e Boas na entrada não eram só estruturais, representavam polaridades cósmicas. Masculino, feminino, expansão, contração, misericórdia, severidade. O templo inteiro funcionava como uma antena, para canalizar energias celestes para a terra. E no centro, o Santo dos Santos, onde apenas o sumo sacerdote entrava uma vez por ano, estava a Arca da Aliança. Ali, entre os querubins de ouro manifestava-se a Shequina, a presença feminina de Deus, e foi ali que Salomão guardou os segredos mais profundos. Os pergaminhos com os nomes completos, as pronúncias exatas, os rituais precisos, conhecimento poderoso demais para ser deixado acessível. O conhecimento perdido. E como acessá-lo hoje? Agora vem a pergunta que está queimando na sua mente. Onde está esse conhecimento hoje? O que aconteceu com os nomes que Salomão dominava? A resposta é ao mesmo tempo frustrante e esperançosa. Quando o primeiro templo foi destruído pelos babilônios, em 586 AC, CC, muito conhecimento se perdeu. Os textos mais secretos, guardados no Santo dos Santos, desapareceram. Alguns acreditam que foram escondidos em túneis secretos, sob o monte do templo. Outros sugerem que foram levados à Etiópia, com a Arca da Aliança. Sim? Existe uma tradição etíope que afirma possuir a arca até hoje. Há até teorias de que os cavaleiros templários os encontraram durante as cruzadas e levaram para a Europa, dando origem a sociedades secretas como os Rosacruzes e a maçonaria. Mas aqui está a verdade. O conhecimento não se perdeu completamente. Ele se fragmentou e se espalhou. A Cabala judaica preservou parte desses ensinamentos. Codificados em textos como o Sefer Yetzirah, livro da formação, e o Zohar, livro do esplendor, esses textos ensinam as bases, a estrutura da árvore da vida, as 10 Seferot, emanações divinas, e sim, os 72 nomes de Deus. Mas tem um problema. A pronúncia exata se perdeu. O hebraico bíblico era escrito apenas com consoantes. As vogais eram transmitidas oralmente. Quando essa transmissão oral foi interrompida, após a destruição do segundo templo em 70 DC, código e a dispersão dos judeus, a pronúncia exata dos nomes se tornou incerta. É como ter uma partitura musical sem as indicações de ritmo. Você tem as notas,
mas não sabe exatamente como tocá-las. Os maceretas, escribas judeus medievais, tentaram preservar as pronúncias, adicionando marcas vocálicas aos textos. Mas mesmo eles admitiram que certas pronúncias sagradas já haviam se perdido. O nome Y e HVH, por exemplo, menos ninguém sabe com absoluta certeza como era pronunciado originalmente. Jeová, Yahweh, Yahvé. Cada versão cria uma vibração diferente e, portanto, um efeito diferente. Mas, e este é o mais importante, o conhecimento básico ainda está acessível. Os 72 nomes podem ser estudados. Organizações como o Kabbalah Center popularizaram esses estudos, embora tradicionalmente a Kabbalah só fosse ensinada a homens judeus casados acima de 40 anos. Você pode meditar sobre esses nomes, estudar seus significados, usar suas energias de forma contemplativa. Um exemplo prático: o nome formado pelas letras Vav e Vav é associado à transformação da tristeza em alegria. Cabalistas modernos sugerem que visualizar essas letras hebraicas, meditar sobre elas, pode ajudar em processos de cura emocional. Não é invocação no sentido salomônico de comandar forças, é mais como sintonizar sua consciência com aquela frequência específica de energia divina. Aqui está a questão ética importante. Você deve usar esse conhecimento? Salomão tinha preparação especial, linhagem direta e, acima de tudo, humildade treinada através do sofrimento. Mexer com forças que você não entende completamente é como uma criança brincando com produtos químicos tóxicos. Pode dar muito errado. A abordagem segura moderna é esta: estude os nomes para compreensão espiritual, não para manipulação de forças. Use-os como ferramentas de meditação e autotransformação, não para tentar invocar entidades. A verdadeira sabedoria de Salomão não estava apenas em saber os nomes, mas em saber quando e como usá-los. E principalmente, quando não usá-los. Os textos cabalísticos insistem: o caminho para esse poder começa com purificação interior. Não adianta saber todos os nomes se seu coração está cheio de ego, raiva, ganância ou medo. As forças superiores respondem à pureza de intenção. Salomão passou anos em preparação espiritual antes de começar a operar com esses nomes. Então, você consegue acessar esse conhecimento? Sim? Você consegue usar como Salomão usava? Provavelmente não, nem deveria tentar sem preparação adequada. Mas você pode começar a jornada. Estude Kabbalah com mestres qualificados, aprenda hebraico para entender as nuances, medite sobre os nomes, trabalhe em sua purificação interior. O verdadeiro segredo que Salomão descobriu não foi apenas uma lista de palavras mágicas. Foi a compreensão de que o universo é fundamentalmente vibração, som, frequência, menos, e que a consciência humana, quando alinhada com a consciência divina, pode interagir com essas vibrações de formas profundas. Os nomes eram a interface, mas a verdadeira ferramenta era a própria alma purificada de Salomão. E essa ferramenta menos, sua própria alma, você já possui. A questão é: você está disposto a fazer o trabalho de purificá-la e prepará-la?